Princípios da nossa fé. Como ler e entender a Bíblia. Então nós já vimos que temos um Criador, vimos como o povo de Israel entra no Egito, como ele sai, como eles caminham aqueles 40 anos pelo Mar Vermelho, né? Então nós passamos por alguns livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico. Abre cada uma Bíblia aí. Livro de Gênesis, vamos devagar para poder ir memorizando. Gênesis é o primeiro livro. Aí depois nós vemos no livro de Êxodo, né? Êxodo fala a saída do povo do Egito. Depois Levíticos, que é o livro das leis. Aqui todo tipo de lei e explicação sobre rituais, está tudo aí no livro de Levíticos. E depois nós temos o livro de Números. O povo caminhando pelo deserto. Aí nós vimos o caminhar que eles fizeram no deserto, né? A volta que eles deram lá, que acabou demorando 40 anos. Nós poderíamos pensar assim, eles poderiam até ter ido em linha reta, né? Chegar mais rápido. Mas é a nuvem. Por que eles não foram em linha reta? A nuvem. Deus é que levava. Eles eram conduzidos por Deus. Mas uma das razões foi porque o povo ia se arrepender e ia querer voltar. Então Deus escolheu o caminho mais difícil. Eles foram pelo caminho mais difícil. Para a hora que eles se arrependeram, para voltar estava longe, né? E o livro de Números, nós vemos assim, eles caminhando lá no deserto. E Deuteronômio, um resumo geral de tudo. E hoje nós vamos chegar no livro de Josué. Então, pensa que até esses 5 primeiros livros nós vemos a criação do país de Israel, entrada no Egito, saída do Egito, caminham pelo deserto. Mas eles chegaram na terra prometida, não chegaram? Chegaram. Josué está na terra prometida. Está vendo lá em cima, quando está marcando o Rio Jordão, Gilgal, Jericó, lá em cima, né? E foi por ali que eles vieram por onde hoje é a Jordânia. Eles circularam aquela parte lá. Só que para eles entrarem em Jerusalém, ali tinha o Rio Jordão. E eles precisariam atravessar o Rio Jordão, tá? Então aí nós vamos finalmente chegar no livro de Josué. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, no livro de Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu o tenho dado a vós, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar para o poente, será o vosso termo. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais e daria. Então somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuide em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não se afaste da tua boca o livro da lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e
serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde andares. Amém? Então aqui, essa é a promessa que Deus faz para Josué. Só para nós entendermos aqui, Moisés, quando saiu do Egito, quantos anos ele tinha? 40 anos. Moisés. 80 anos. Ele tinha 40 anos quando ele foge, vai para o deserto. Quando foge para o deserto, saiu do Egito. Aí ele volta. Mais 40 anos no deserto. Ele volta com 80 anos. Aí depois ele caminha no deserto. Então quantos anos Moisés tinha quando ele chega próximo à terra? 120. Agora eu quero que os irmãos compreendam que essa terra prometida estava habitada. Tinha gente morando. Sabe? E ali tinha nações que cultuavam deuses, vários diversos, e os rituais que eles faziam ali eram rituais bem cruéis. Para ter uma ideia, um dos deuses do povo dessa região, eles sacrificavam crianças. Imagine só o deus dele era como uma estátua de bronze. Você punha fogo embaixo, ela tinha as mãos assim, e ali você jogava as crianças para serem sacrificadas. A Bíblia fala que eles tinham também além de toda essa crueldade, uma outra perversão sexual muito, muito terrível. Por isso que Deus também é juízo de Deus contra essas nações. Só que Josué chega com o povo ali, eles tinham que expulsar aqueles povos de lá e começar a nação de Israel. Claro, então nós vamos ver aqui, nessa parte aqui, antes de nós prosseguirmos, alguns milagres que aconteceram. Gostaria que vocês sentassem mais para cá, mais aqui perto dele aqui, ó. Vem para cá. Mais um pouquinho só. Nossa. Isso. Caramba. Vigiando. Fica Puxa, lá atrás, a cadeira do outro estava lado. Estava quente. Pronto, você não tem ninguém. Mas por que tinha que sacrificar as crianças? Os deuses de lá, para você ver como é algo satânico, aqueles deuses de Ecrom, Baal, eles pediam sacrifício de crianças, e não eram só eles que faziam isso. Quando nós vemos aqui na América Central, os incas, os maias, também sacrificavam. Faziam sacrifícios humanos, e olha o que eles acreditavam. No caso, sabe, os incas, aqui faz o favor, senta aqui, desse lado aqui, isso fica muito longe. Ali, O Marco vai mostrar a cidade lá de cá daqui a pouco. Obrigado. Não, então pense bem que eles acreditavam, os incas, eles acreditavam que ao você sacrificar uma criança, sacrificar não é matar, era torturar. O grito da criança ia fazer que os deuses mandassem chuva e cuidassem. Também existe uma tese sobre os incas também, que usavam faca de pederneira com cabo de ouro. Isso também era um pouco satanista, que existe hoje no satanismo moderno também. Foi encontrado nos lugares, inclusive tem uma caverna que eles sacrificavam as crianças, que eles encontraram faca com cabo de ouro com 30 centímetros de lâmina, que é usado inclusive no satanismo moderno hoje. Então veja bem, essas nações faziam essas crueldades, porque alguém pode falar assim, mas como que Deus manda Israel lá e manda matar todo mundo? Bem, olha o que esse povo estava fazendo, era algo cruel. E Deus falou assim, vocês não peguem esses deuses para vocês também, mas vocês eliminem tudo. Então, quando eles chegam, deixa eu voltar aqui no nosso mapa. Veja bem, do lado de cá, eles teriam que atravessar o Rio Jordão e vir para esse lado. E quando eles chegam ali, pensa que eles chegaram com aquela multidão, e como que eles iam atravessar o Rio Jordão? Fazer um milagre de novo, né? Fazer barco? Como? Como? Eles estavam no deserto, então não tinha como fazer um barco, não tinha como fazer uma ponte, porque o lado de cá era deserto, não tinha água, não tinha nada. Então o rio tinha que se
abrir, igual o mar se Então abriu. teria que se abrir. Mas nós lemos aqui no capítulo 1, bem no comecinho, que quando Moisés morre, Josué fica como sucessor de Moisés. E essa é a palavra que Deus fala para ele. Ele falou assim: olha, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. Vou fazer milagres Vou através fazer de milagre. você. Mas tão somente o quê? Esforça-te. Esforça-te e tem Bom ânimo. Que você vai fazer esse povo Verdade. herdar a terra. Pensou com responsabilidade? Ele ia ter que fazer o povo conquistar aquela terra. E ele o Caleb foram os únicos que atravessaram o Mar Vermelho, hein? O resto já tinha morrido tudo. De todos aqueles que saíram, penso que somente Josué e Caleb tinham mais de 20 anos na época, quando eles saíram. Na verdade, eles tinham 40 anos. Eles já estavam aqui com 80 anos, então não era um jovenzinho assim, Josué, que, vamos lá lutar. Não. Era Sandra. Não Era um Sandro assim, não é corredor, né? Não, esse cara Eles esse não eram Josué é mais atletas. fera do que eu, pô. Mas eu quero que os irmãos, nesse momento, pense nessa palavra que ele disse aqui. Olha o segredo, eu digo assim, o segredo da prosperidade. Ele disse o seguinte, no verso número 7, ele diz assim: tão somente, olha, seja forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. No verso 8, ele fala novamente. Então, se você observar o que está escrito, a promessa do Senhor qual que é? Você vai ser bem sucedido. Não cesses de falar deste livro. Olha, não cesse. Leia antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Gente, qual é o segredo da prosperidade então? Obedecer a Deus, fazer tudo certinho. Esses mandamentos aqui. Ele falou: se você medita, mas como que você vai obedecer se não sabe? Então, Tem que ler, leia, mas ler não é suficiente. meditar, Você tem que, o que é meditar? remoer. É remoer, é ficar pensando. Então ele falou o seguinte: você leia antes, não, medita, dia e noite. Sabe, isso daí, quem medita nessas palavras, está escrito, e claro, você vai colocar em prática, E na época vai só existia o Pentateuco. prosperar. Não, e a lei que ele está dizendo, essa parte não estava escrito da Bíblia ainda. Tá? Não. A história estava sendo escrita. Então, aqueles livros que nós estudamos primeiro, a lei era aquele que estava em Êxodo e Deuteronômio. Então, você medita dia e noite e vocês vão prosperar. Aí todo mundo fica animado. Aí eles precisam atravessar e chegar do outro lado ali. Aí precisa do milagre. Agora vamos voltar para nós aqui. Quantas vezes nós não estamos em situação assim? Às vezes eu digo assim: a bênção está tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Que dureza. Porque eles estavam vendo a terra do outro lado ali. Socorro. Ali. Tem que atravessar agora. Né? Só tem que chegar lá, ainda brigar. Tem que atravessar ainda, brigar com alguns ainda, dar uns tapas no pessoal. Gente, olha só. Mas quantas vezes a nossa situação assim está tão perto e ao mesmo tempo tão longe que a gente não consegue alcançar? Então aqui eu vou deixar algo bem prático aqui, de milagre que Deus fez A fé, né? Colocar a fé em ação. e fará na nossa vida também. Às vezes a nossa fé falha. A nossa fé falha. Nós cremos, mas parece que quando chega uma situação que muito difícil, a gente O coração desfalece. falha na fé. Então Josué pensa que ele tinha que convencer uma multidão ali, e ele também tinha que ter fé nessas palavras que Deus falou para ele.
assim como eu fui com Moisés, você com você. Então sabe o que ele fala? Ele reúne todo o povo e fala o seguinte: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Gente, a nossa fé cresce quando nós nos santificamos, quando nós nos colocamos na presença de Deus. Sabe, quando nós santificar é você purificar, é você largar o pecado, não está fazendo coisas erradas. A nossa fé cresce. E ele fala ao povo: vocês vão se santificar agora. Aí todo o povo abriu um jejum. As mulheres nem se deitaram com os maridos naquele dia ali. Eles ficaram na presença de Deus. Eles se colocaram diante de Deus, porque, gente, esses rituais como jejum, oração, meditar na palavra, é isso que faz a nossa fé crescer. Aí, e outra, eles estavam unidos num só propósito. Esse aqui é o interessante da coisa. Todos eles estavam nesse jejum, nessa oração, nessa santificação, unidos num só propósito, um corpo só. Eles teriam que ver um milagre acontecer, ou eles iam ficar no deserto para sempre ali. E outra coisa, a nossa fé, ela cresce de uma maneira muito grande, na hora da necessidade. Mas a necessidade, quando a necessidade chega no pico máximo, sabe? É assim, no caso deles, eles sabiam que Moisés já tinha morrido. Antes Moisés tocava lá, o mar se abria, Moisés não estava mais lá. Era um cara. Mas eles tinham que atravessar, porque ali no deserto, eles iam morrer no deserto. Então, sabe quando nós temos situação que ou é um milagre, ou é um milagre? É quando a nossa fé chega no nível mais alto. Por isso que às vezes, quando nós recebemos uma notícia ruim, algo assim, enfermidade, né? Como a notícia que eu tive, como eu já testemunhei do caroço que eu tinha aqui no pescoço, né? Caroço de abacate. Esse caroço do tamanho do abacate, então eu precisava de uma fé do tamanho do caroço de abacate também, para poder curar aquilo ali. E fui no médico, e o médico mandou fazer um exame, eu não fiz porque ia ficar caro. Agora, quando um outro médico, um freguês meu, fui colocar um toca-fitas no carro dele, eu consertava toca-fitas na época, e ele olhou aquilo ali e falou assim: Vicente, você está se tratando? Eu falei: eu fui médico. Ele falou para eu fazer outros exames. Você fez? Eu falei: ainda não. Ele: Vicente, você está louco? Isso daí pode ser um simples quisto, mas pode ser um tumor maligno. Gente, quando ele falou um tumor maligno, naquela hora deu um frio na minha barriga. Eu nunca tinha pensado nisso, né? E eu estava lá: Senhor, cura. Eu estava esperando e nada aconteceu. Mas quando eu tive aquela palavra, e à noite, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de falar na igreja, eu li o Salmo 46, que fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu falei: Deus, minha alma está agoniada, Tu és o meu socorro. Aí eu comecei a meditar na palavra, pegar outros versículos também, como aquele: pedi, dar-se-vos-á, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu punha a minha mão sobre eu mesmo. Senhor, me cura, Senhor, me cura, tira. Interessante que eu orava, em vez de eu pôr a mão ali, depois eu ia no espelho para ver se tinha sumido. Mas aquela palavra, gente, a nossa fé, ela é testada justamente quando, sabe quando as possibilidades acabam? É como se fosse assim: você precisa de 10 mil, por exemplo, mas você sabe que pode ser que no final do mês você receba esse dinheiro, então você fica: Senhor, abençoa, ajuda. Mas lá dentro de você está esperando que aquele dinheiro venha, porque alguém falou que ia passar esse dinheiro para você. Agora, quando chega no final do mês, esse dinheiro não tem, não entrou, a pessoa fala o seguinte: olha, não vai ter como fazer. Gente, o que você vai fazer? Essa é a hora que a fé nossa vai crescer. Essa é a hora que a sua fé está sendo provada. É quando você não tem no que se segurar. Enquanto você está guardando, você espera que alguém faça, você está na esperança. Mas a fé é quando não tem mais esperança, acabou, é só Deus.
E é essa a hora que o milagre vai acontecer. E aqui nós vemos a palavra que Deus falou para eles: olha, santificai-vos, porque amanhã fará maravilhas, o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, se eu quero uma bênção, um milagre amanhã, quando que eu tenho que me santificar? Hoje. Hoje. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: olha, se Deus der essa bênção que eu estou pedindo para Ele, então eu vou servir Ele, eu vou começar a ficar firme na igreja. Está certo isso? Está errado. Ele está falando o contrário. Primeiro você tem que ficar firme, primeiro você tem que se santificar. Vai fazer chantagem para Deus agora? Olha, se tu me deres isso, então eu faço isso. Está É parecendo isso. o pessoal do Universal a hora Não, de ter que... em primeiro lugar, é eu vou buscar a Deus. Então aqui, olha, santificai-vos e amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Aí o povo se santificou, o povo orou, como o Sandro falou aqui, todos eles estavam no mesmo espírito, pedindo a mesma coisa: Senhor, nós precisamos de um milagre, nós precisamos de uma maravilha. No dia seguinte, os sacerdotes pegaram a arca, lembra que nós estudamos sobre a arca do concerto, né? E eles chegaram à frente do povo e simplesmente tocaram, chegaram assim com os pés na água ali. Quando eles chegaram ali, olha o mar não, o rio Jordão, né? Ele se abriu. E mais ainda, além de ter aberto, Deus secou a água, ficou seco, não ficou lodo, lama, não. E eles passaram em seco. Aleluia. E a Bíblia fala que a partir daquele dia Deus engrandeceu Josué diante do povo. Aí o povo ficou o quê? Opa, Deus está com Josué. esse é o nosso cara líder. Deus está com ele. Deus levantou. Começou o respeito também. E eu digo a mesma coisa vai ser na nossa vida. Se eu sou uma pessoa que os milagres de Deus acontecem na minha vida, o que as pessoas vão pensar ao meu respeito? Você é um homem de Deus. Você é um homem de Deus, vai nos respeitar. Vai alguém ter um problema, vai chegar e olha, por favor, ora por mim nessa situação. E é isso que Jesus veio nos ensinar, a sermos como Ele, né? A ensinar e seguir aos que crerem em meu nome. Nós vamos impor a mão sobre os enfermos, nós vamos orar, nós vamos liberar bênçãos em nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Mas santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. É muito interessante quando como é a nossa posição quando o mar está fechado. Qual é a sua posição quando o mar está fechado? Vou sair nadando, né? Difícil. Cada um tem uma posição diferente, né, diante das circunstâncias. Uns, né, mediante as circunstâncias, desistem. Não vai dar, vamos voltar lá para o Egito. Servir a Deus não está dando certo. Uns acabam desistindo, né, porque o mar está fechado. Mas essa palavra para Josué foi o seguinte: olha, seja forte, seja corajoso. Eu não posso ter medo e ficar parado diante das circunstâncias. Gente, as circunstâncias não podem fazer eu parar. Eu não posso ser levado porque deu certo, então é Deus que está à frente. Não deu certo, não, então não é Deus. Não, muitas vezes o mar está na nossa frente para ser aberto. Então, como que é a tua posição? Uma coisa é, a gente tem que bater até abrir. Se o mar está fechado, entre em consagração. Sabe, é isso. Pare e falei, peraí, eu preciso me consagrar. Então, um breve testemunho aqui. Muitos anos atrás, mas muito tempo atrás, éramos assim, casados há um pouco mais de 2 anos, ou quase 2 anos, alguma coisa assim. E em 1979 veio uma crise do petróleo lá no Brasil. Eu lembro que quando eu me casei, eu era assim, eu recebia 4 vezes mais o que eu pagava de aluguel.
E alugamos uma casa boa para morar, novinha. Olha, eu e a Cátia casa com 3 dormitórios, nova. Então, bem, isso em 79 que eu me casei, mas eu acabei de me casar, começou a crise do petróleo. Caramba, entendi. Aí financeiramente foi diminuindo. Um ano depois, eu tive que me mudar dali, fui morar no centro da cidade, mas era assim, 50% do que eu ganhava era aluguel. Olha, antes eu estava com um quarto, olha quanto sobrava para mim, para nós. Mas depois já era metade. Passou um ano depois, o meu aluguel estava o dobro, ia subir o dobro do que aquilo que eu ganhava. Gente, e agora? Como que nós vamos fazer? Né? Claro, aí nós saímos dali do centro da cidade, mas foi quando, eu digo assim, nós começamos a caminhar nesse deserto. Fomos morar num bairro bem simples, bem pobre, onde nem água encanada tinha. Né? Do lado do lixão. Do lado do lixão lá. Onde o sapo morava no banheiro. Onde o sapo morava no banheiro, né? Frederico. E eu vou falar para os irmãos, ali naquele lugar, nós tínhamos dinheiro para sair numa cidade, comer uma pizza, comer algo assim, porque nós cortamos bastante ali, a questão do aluguel. Mas o ponto que eu quero chegar é que chegou um momento que um tio meu me convidou para fazer um teste numa empresa têxtil. Lá tem uma empresa chamada assim, Companhia Nacional de Estamparia. E eu ia fazer um teste lá para ser desenhista. Quando eu era pequeno, jovem, eu desenhava, né? E eu já tinha trabalhado assim em firma de fazer desenhos para tecido, né? Só que eletrônica era o meu hobby. O que eu ganhava com desenho, eu gastava em eletrônica. E passou que depois eu estudei eletrônica e deixei O desenho. Mas fazia assim 6 anos que eu não pegava num pincel. Só que o salário era muito bom ali. Era assim, umas 4, 5 vezes mais do que aquilo que eu estava ganhando. Ou seja, se eu passasse ali, ia estar bem. Muito bem, só que para eu fazer aquele teste, eu teria que pedir as minhas contas no serviço. Mas lembra-se que eu sou um homem de fé, tamanho do caroço de abacate. Já tinha sido curado. Já tinha sido curado. Cheguei para o meu chefe e falei assim: olha, eu vou trabalhar até o final desse mês e eu vou fazer um teste nessa empresa. Ele falou assim: mas se você não passar? Tenho fé em Deus. Passar. Eu sei que eu vou passar. E ele era bom, hein, de desenho. Desenho perfeito. Muito bem. Fui fazer o teste. Quer dizer, recebi, fez o acerto comigo, fui fazer o teste. A gente foram 2 semanas fazer teste. E o teste meu, ele pegou uma revista de moda, né, de toalha. Imagina uma toalha de mesa, Cheio de rosa. de rosa, assim, estendida numa mesa, e falou assim: ó, desenha isso daí como se fosse para a gente imprimir. Desenha essas rosas. Essas rosas, gente, isso é uma coisa mais detestável, fazer desenho de rosa. É difícil desenhar rosa. Você tem que desenhar e pintar. Só que eu tenho que pintar como se fosse para a indústria têxtil. Então, uma cor tem que cair em cima da outra. Tem uma técnica lá, não ia ser fotografado. Bem, eu passei no teste depois de 15 dias. Glória a Deus. Nossa, eu fiquei tão feliz. Eu vou ficar rica. Glória a Deus. Vai dispensar o Frederico. Aí, Coitado. Aí passei no teste, fui lá no departamento pessoal da empresa, ele falou assim: olha, traz todos esses documentos aqui, e eu levei, aí tinha um exame médico, aí ele perguntou para mim assim: você tem alguma enfermidade, alguma coisa? Eu falei assim: olha, a única coisa que eu tenho é varicocele. Sabe o que é varicocele? Ninguém sabe, eu nem gosto de falar, mas sabe as veias que vão para os testículos? Sim. Tem varizes ali. E como tem varizes, se eu andasse muito, gente, é uma dor lá no testículo que você não consegue dar um passo assim que você morre. Você tem que parar, acalmar, esperar. Ali a dor vai passando. Mas isso era se eu andasse muito. E ali eu ia trabalhar sentado, quer dizer, então não ia ter problema. Ele fala para mim, examina, fala: realmente, você opera e volta. Ele falou: você opera e volta?
eu já tinha pedido as contas do outro trabalho. Na época, quando você não tem uma carteira mais assinada, você não tinha o INPS, que é o seguro social, tinha que ser particular. Eu já não tinha. Ou você vai na faculdade de medicina e você faz de graça com os estudantes, operando você aquelas partes ali. Testículo, o quê? Não. Tá de rare ali, não. Tá de cortar. Não. Gente, aí você vê toda aquela alegria, gente, eu passei no teste. Aí veio a fé do tamanho do caroço de abacate. Eu falei, peraí, Deus curou aqui, por que não cura lá também? Vou orar. E orei sim, recitei a palavra, Deus todinha para ele. Gente, eu orei tanto que chegou um momento que, gente, eu senti que eu fui curado. Mas eu não tinha como provar. Porque eu teria que correr muito, fazer alguma coisa para ver que eu não sentia, mas eu falei, eu já estou curado. E no dia que ele mandou voltar lá com os papéis, deu uma semana fazer a cirurgia e voltar, eu voltei lá. Eu falei assim, então ele me examina, ele vai ver que não tem mais nada, né? A hora que eu cheguei assim, ele falou, você operou? Eu falei, ainda não. Sabe o que ele fez? Bum! Ele bateu a porta. Ele falou assim, aqui não é brincadeira. Eu falei, opera e volta. E bateu a porta. Eu fiquei do lado de fora, assim, olhando para a porta. A gente viu um nó da garganta, aquela vontade de chorar. Eu falei, Senhor, e agora? E agora, o que eu faço? Gente, para mim naquele momento, aquele era o meu Rio Jordão, o Mar Vermelho que estava na minha frente. Porque o que você vai fazer da vida? E aí? Não tinha mais nem outra expectativa. Não tinha para onde escapar. Olha, o meu serviço já tinha dado pundigo lá, não, já não estava mais trabalhando. Aquela porta que eu entendi que Deus se abriu, se fecha. E aí? Gente, só tem uma coisa a fazer: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Então, eu e a Cátia, eu lembro que minha mãe foi passar uns dias com a família toda lá para Santos, para a praia, uns parentes que moravam lá também, e nós ficamos no apartamento da minha mãe por acho que por mais de uma semana. Eu não fui trabalhar. Não tinha mais trabalho? Claro, eu poderia começar a procurar tudo de novo, mas o problema, e o meu coração? E o que eu vou fazer? E eu lembro que tinha um irmão, o Samuel também, ele é desenhista. Ele fez um quadro de Moisés abrindo o Mar Vermelho. Nós olhávamos para aquele quadro, só que eu via aquele quadro mais fechado. Eu falava assim, Senhor, abre! E o quadro continuava fechado. Eles têm o quadro até hoje. Está Tem o quadro até hoje. Na sala da mãe dele. Sabe o que eu e a Cátia começamos a fazer? Eu falei, então vamos nos consagrar. Então nós tivemos aquela semana de jejum. A gente jejuava seguida, a gente tinha o nosso período de jejum, depois comia um pouco, orava. Nós começamos a ler um livro junto, que era Conhecendo a Vontade de Deus. E ali nós começamos a orar, e foi quando lemos também A Cruz e o Punhal. lemos aquele livro, A Cruz e o Punhal. Lindo, né? Falou muito com a gente. Aquele livro para nós foi uma edificação de ver a obra que Deus faz nas vidas. Gente, santificar isso. Nós não tínhamos mais o que fazer. E no final, quando minha família chegou, nós ainda não sabíamos o que fazer. Aí nós fomos orar, aí Deus usou uma pessoa para falar assim para nós: é chegada a hora de partir para a missão que eu tenho preparado para vocês. Por esses dias vocês vão saber onde é o lugar. Aí Deus falou assim: busca a minha presença. Aí eu comecei a orar. Mas aí, logo depois daquilo, minha família veio com a notícia que ia mudar lá para Fortaleza, para Areia Branca, Rio Grande do Norte, e Fortaleza, aquele Nordeste lá. E eu fiquei pensando: o que eu vou ficar fazendo aqui? Não tenho mais emprego, o outro também não tem. Sabe o que nós fizemos? Vendemos tudo o que nós tínhamos. Eu falava: Senhor, aonde é o lugar? Aí Deus falou o seguinte: vai, ide, pelo Espírito tu saberás. Gente, nós vendemos todas as nossas coisas, sem saber para onde nós íamos.
como ia ser feito? Vendemos tudo, pagamos todas as contas, né? Foi nesse período que surgiu essa viagem para Fortaleza. Aí fomos para Areia Branca, Rio Grande do Norte. Aí a minha família foi para Fortaleza, mas Deus foi nos guiando. E foi levando para os lugares mais pobres que existia da face da terra. Olha como ele foi guiando, você chegar naquele lugar, como eu disse, chegar assim, Areia Branca. Poxa, se ali fosse ali, estava bom. Branca é bonito. Aquelas dunas de areia, aquelas montanhas de sal. Aí o pastor falou assim, aí eu conversei com o pastor da igreja e falei, pastor, Deus me mandou vir para cá, eis-me aqui. O pastor falou assim, olha, eu não sei o que Deus quer do irmão aqui, mas aqui não tem trabalho, não tem coisa, é melhor para Fortaleza. Aí eu fui até Fortaleza. Chegamos em Fortaleza, ficamos umas 2, 3 semanas lá, só que o coração continuava onde? Lá em Rio Grande do Norte. Imagine você voltar assim de mala e cuia, paramos na igreja, na hora do culto, são praticamente 500 quilômetros de distância ali. Paramos ali, o pastor olhou para as malas, o que vocês estão fazendo aqui? Ai, quase morri do coração. Eu falei, pastor, eu não sei, mas meu coração está aqui. O pastor falou, amanhã a gente conversa. Aí você fica passando mal, e agora? O que eu vou fazer? Senhor, onde é o lugar? E Deus não fala, pelo Espírito tu saberás. Mas, gente, santificai. Sabe quando você se consagra? Quando você busca Deus, Deus vai dando direções não humanas, então as coisas acontecem e você vai sentindo paz na direção. Paz. É isso mesmo. É isso que é engraçado. Por mais que a gente tivesse vendido tudo, desfeito de tudo, a gente tinha paz, porque a gente sabia que a gente estava fazendo o que Deus estava pedindo. É coisa de louco, mas existe, acontece. Aí chegou no dia seguinte, o pastor falou o seguinte, olha, irmão, eu não sei o que Deus quer dos irmãos aqui, então fica na congregação de Pernambuquinho e vamos ver o que Deus quer. Interessante, essa congregação de Pernambuquinho, eu visitei todas as congregações lá da região de Areia Branca. Era mais difícil, era mais longe, era aquela que não tinha água, não tinha luz, tinha que ir de barco, de canoa, atravessar o mangue, andar 2 quilômetros para chegar lá. Era o pior lugar, o pior dos piores. Flechada. Mas era um lugar que estava no coração. Eu não falei para o pastor, deixa eu ir para Pernambuquinho, eu não falei nada. Mas quando o pastor falou assim, fica em Pernambuquinho, de todos os lugares que eu tinha visitado, foi o que ficou no meu coração. Eu nem falei para a Cátia, senão ela ia falar, pelo amor de Deus. Isso antes. Aí, depois, quando nós fomos em Pernambuquinho, a Cátia viu o paraíso que nós morávamos, né? De frente para o mar, praia, coqueiro. Claro. Até o teto da casa era de folha de coqueiro. A parede era de barro. Eu com medo do barbeiro, porque aqueles bichos barbeiros se instalam, né, nessas paredes de barro. Mas quando você se santifica, o Senhor fará maravilhas. Eu vejo assim, todas as decisões, todas as coisas que nós fizemos na nossa vida, que foi coisas assim maluca, fora do normal, foi porque nós entregamos a nossa vida para o Senhor, com oração, com jejum, sabe? E é isso que Josué mandou fazer aqui, santifica o povo. E o povo se santificou. E Deus, o que Deus fez? Deus abriu o mar. Quando nós nos consagramos lá em Sorocaba, naquela época, foi quando Deus nos moveu e nós fomos parar. O nosso Rio Jordão, nosso Pernambuco era mais ou menos assim. Da onde nós estávamos, como que eu ia saber de chegar nesse lugar? Para terminar o testemunho de Pernambuquinho, quando eu cheguei na igreja lá, e nós chegamos, eu e a Cátia, né? Ia ter o culto à noite, e mais gente, eu não era pastor, eu era um simples servo do Senhor, que Deus tinha mandado ir para lá. E nós estávamos na hora do culto, aí tinha um ancião lá da igreja, e ele veio nos apresentar para a igreja, ele falou assim, olha, meus irmãos, está conosco aqui nosso irmão Vicente, a irmã Gaita. Eu virei gaita. E eles vieram lá de São Paulo,
E eu quero dizer para os irmãos... Nós estávamos orando, pedindo um... Olha o que ele disse assim, que a partir de hoje, ele vai ser o nosso pastor aqui. Gente, eu quase caí da cadeira naquela hora. Eu falei, não! Como assim, pastor? Eu virei mulher do pastor. Já é. Eu falei, não! Eu vim aqui para cooperar com os irmãos. Paz do Senhor. Eu falei assim, eu vim aqui para cooperar com os irmãos. Está vendo? Já era. Cooperar, pastor. Aí ele falou o seguinte, não, mas nós estava, olha o verso, nós estava orando, pedindo que Deus mandasse um pastor de São Paulo. Gente, olha que a igreja, que a igreja estava orando. Eles não podiam pedir o pastor em outro lugar, não? Deus mandou os irmãos ir. Os irmãos. Então a partir de hoje, o irmão é nosso pastor aqui. Já era. E sentou. Eu fiquei assim, agora, o que eu faço? Prega, ué. Quando você não sabe o que fazer, o que você faz? Ora. Vamos orar. Aí é bom da Assembleia de Deus quando você fala, vamos orar, você fala, Senhor Jesus. Eu nem precisei orar, eu só fiquei, Senhor, tenha misericórdia. E da graça. E o povo, aleluia. E aquele fervor, todo mundo alegre, porque Deus tinha mandado o pastor de São Paulo, eu nem sabia. Aí a oração foi acabando. Já está morrendo aqui. Aí terminou a oração. Amém. Eu orei para o irmão. A gente canta 3 hinos agora. Que hino que é? Aí o irmão pediu um hino, aí veio o irmão canta. Gente, e assim eu comecei, irmãos. Tá vendo? Mas sabe por quê? Nós estamos lendo em Josué, quando eles foram atravessar, entrar lá na terra prometida, a palavra foi assim: santificai-vos, e amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então, se eu quero uma maravilha amanhã, hoje, se santifica hoje, busca Deus hoje e fala, Senhor, qual é a tua vontade na minha vida? E o mar vai se abrir, é na nossa santificação. E assim nós tivemos 1 ano naquele lugar, foi 1 ano, todos os dias tinha um milagre. Eu conto para os irmãos alguns dos milagres aqui, mas pense que todos os dias tinha um milagre. Foi 1 ano de milagre. Então, mas tudo começou porque quando nós não podia mais trabalhar aqui, onde eu passei no teste, não podia trabalhar. Eu tinha certeza que Deus tinha me curado, mas o médico não quis examinar. O que aconteceu? Santificai-vos. Nós nos santificamos, Deus nos deu a direção. O mar sempre vai se abrir.